Pessoal, agora oficialmente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de debate, de discussão sobre o que é a advocacia 4.0. O estudo do direito moderno. Alguns aspectos relevantes da área da docência, da área acadêmica, e algumas considerações com jovens advogados. Inicialmente, agradeço a ideia, a parceria, o convite do Dr. Diego Taffarel. Ele me chamou em uma conversa despretensiosa, se não havia o interesse da gente elaborar um momento de debate. De pronto, eu já respondi que sim, havia um interesse muito grande, e que desde o semestre passado eu tinha interesse em trazê-lo para a minha sala de aula, na matéria de marketing e empreendedorismo jurídico, para que ele pudesse falar um pouco sobre a jovem advocacia e apresentar para o pessoal também essa instituição que ele representa, a AJA, que, se eu estiver errado, doutor, o senhor me corrige, é a Associação do Jovem Advogado. Então, é uma instituição que auxilia sobremaneira os advogados recém-formados, os jovens advogados de fato, e que exerce um trabalho que no início da advocacia ele representa uma ilha de segurança. Então, é extremamente relevante contar com instituições assim. Institucionalmente, nós temos a OAB Jovem e nós temos também uma organização como a de vocês, que ela merece de todas as formas o nosso reconhecimento, o nosso aplauso, e novamente agradeço muito esse convite e conte comigo, conte com a minha disponibilidade sempre que houver projetos bacanas assim. Gostaria de agradecer, professor João Paulo, pela oportunidade. Estou vendo também o professor Fábio Pinti, um mestre fantástico que eu tive na faculdade. Se hoje eu advogo também na área de direito de família, é muito por conta do professor Fábio Pinti. Tá? Agradeço muito a todos vocês. Né? Hoje, 8 horas, véspera de feriado, pessoal todo aí ligado com a gente. Então, agradeço muito vocês por estarem aí. Pode ter certeza, esse assunto é de suma relevância, porque a jovem advocacia, ela passa por um momento diferenciado perante a sociedade, perante tudo. Por quê? Hoje nós contamos com redes sociais, com aspectos midiáticos muito fortes, sistemas judiciais eletrônicos e muitas coisas. Então, pessoal, como que nós dividimos esse momento? Em um primeiro ponto, em uma primeira parte, eu vou abordar os aspectos da educação jurídica, da Faculdade de Direito, ao longo dos anos. Quem sou eu para querer traçar um paralelo do início do estudo do direito à atualidade? Então, nós vamos pegar uma linha cronológica da década de 2000 até o presente momento, e já é um tempo de significativas alterações na concepção do ensino e principalmente no exercício da profissão. Então, essa minha fala em um primeiro momento, e em um segundo momento, complementando o que foi dito, nós teremos as falas do Dr. Diego Taffarel, e ao final nós estaremos aqui à disposição para um debate, para questionamentos, para aquilo que for do interesse de vocês. Então, pessoal, sintam-se à vontade a qualquer momento para usar o nosso bate-papo com perguntas, com indagações, com considerações, e à medida que for criando um link, nós responderemos essa pergunta ou utilizaremos isso que vocês perguntaram nas nossas falas. Certo? Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos que eu preciso
pautar essa minha fala para a gente poder entender. Inicialmente, o ensino de direito mudou. O professor Fábio Pinti, ele está aqui, ele acompanha já há algum tempo a educação, o ensino jurídico propriamente dito, e acredito que algumas matérias, na época que o professor Fábio estudou, na época que eu fiz a minha graduação, hoje elas já foram relativizadas e em seu lugar foi adicionado uma disciplina que cuida de quê? Que cuida da tecnologia. E a tecnologia, ela é um marco que nós, advogados, nós não podemos mais nos afastar. E nós não podemos nos afastar da tecnologia por qual sentido? Hoje, a profissão, o ato de advogar, ele exige conhecimento, não diria profundo, mas um conhecimento suficiente com ferramentas tecnológicas. Hoje, um escritório de advocacia, ele tem que ter um scanner que seja bom. Hoje, o escritório de advocacia, ele tem que ter uma internet rápida. Hoje, o escritório de advocacia, ele tem que ter uma rede de computador sólida. E hoje, e eu digo hoje, dia 10 de junho de 2020, os advogados, eles precisam ter uma rede de internet que lhe garanta, por exemplo, realizar audiências. Então, primeiro ponto, não é possível conceder a advocacia separado da tecnologia. Tanto que os alunos da graduação, hoje, eles têm uma disciplina que é de direito digital. Isso, eu me formei em 2008. Esse estudo do direito digital na minha graduação, ele não era pensado. E ele não era pensado por quê? Porque nós vivíamos o processo físico e o sonho de um processo eletrônico, ele era algo, talvez um devaneio. Havia algumas conversas, congressos que a gente participava, os alunos participavam, tinha essa ideia, não, nós vamos criar um processo eletrônico, nós precisamos integrar, precisamos trabalhar a globalização a favor da atividade jurídica. E isso, de fato, aconteceu. Então, o que se percebe? Percebe-se que o processo, a introdução da tecnologia, ela foi algo pensado a partir de 2010, a partir de 2011, e implementado aqui no estado de Minas Gerais, na Justiça do Trabalho. Ela foi implementada em setembro de 2012. A partir de setembro de 2012, começou essa utilização do processo eletrônico propriamente dito. Na Justiça Comum, a partir de 2012 também, nas varas, salvo engano, na cível pelo menos, do Barreiro, que é regional de Belo Horizonte, e paulatinamente essas atividades de implementação do sistema eletrônico, elas foram tomando uma proporção que hoje é irreversível. Ao ponto de que, se o data center do Tribunal de Minas der algum problema, eu não sei como que ficaria a advocacia, como que ficaria a prestação jurisdicional. Tanto que isso demonstra, de uma forma inegável, que o direito e a tecnologia caminham de mãos dadas. Então, esse é o primeiro ponto. Até para a gente poder entrar naquilo que é a advocacia 4.0, nós precisamos ter um primeiro conceito muito bem formulado. Hoje, não existe atividade jurídica, seja ela docente, seja ela acadêmica, seja ela profissional, afastada da tecnologia. E provo isso de um jeito muito simples. A minha área de atuação, o direito do trabalho. Também no processo civil, isso acontece de uma maneira habitual. Vamos falar do agravo de instrumento. Vou falar do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. Até hoje, na CLT, consta que você precisa remeter cópias de documentos indispensáveis para instruir o seu agravo. Hoje, esse é um texto morto, é uma letra morta, porque se o processo eletrônico
como que eu vou extrair cópias? Eu extraio cópias, digitalizo essa cópia e coloco no processo? Não. Eu simplesmente destaco o ID do documento que eu quero dar um enfoque e isso já basta para preencher. Então, esse é o ponto em que a tecnologia está na nossa atividade. Isso é impossível negar. E o que é, então, dito esse primeiro conceito, o que seria, então, a advocacia 4.0? No estudo dessa advocacia 4.0, eu destaco aqui algumas palavras. A advocacia 4.0, ela demanda tecnologia. A advocacia 4.0, ela demanda uma inteligência artificial. Ela demanda uma democratização do conhecimento. Ela demanda ainda a questão do ineditismo versus o problema real e versus uma rápida solução. Ela ainda apresenta um aspecto de velocidade considerável. Ela trabalha com a questão da empatia e, por fim, ela estabelece ao advogado que ele, antes de ingressar no seu escritório ou na elaboração do seu projeto, da concepção do seu projeto, que ele faça o seu plano de negócios. Então, essas palavras, elas representam o que, na prática, espera-se e entende-se como sendo uma advocacia 4.0. E qual é, então, o papel do docente, o papel da faculdade de Direito ao apresentar essa advocacia 4.0 ao cliente? Isso está inserido em matérias como marketing e empreendedorismo jurídico, isso está inserido na matéria de direito digital e isso está inserido no aluno que está fazendo estágio. Ele tem acesso a essa realidade, ele tem acesso a essas funcionalidades. Aos meus alunos de marketing e empreendedorismo, eu passo um primeiro livro, e inclusive recomendo a todos que estejam aqui, que é o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu não sei se vocês já leram, quem não leu, leia. É um livro que a leitura dele, quem ler muito vagarosamente, gastará em torno de 40 a 45 minutos para ler esse livro. É um livro que ele traz uma reflexão muito profunda. E aqui eu tomo um pouquinho do tempo para a gente poder falar desse livro. Esse livro aqui, nós temos 4 personagens centrais. Nós temos os 2 ratos, o Sniff e o Scurry, e nós temos os 2 duendes, o Ren e o Hal. Qual que é o enredo do livro? Eles procuram queijo. Eles estão em um labirinto e eles procuram queijo. Em um certo momento, eles encontram o posto C. E esse posto C, ele representa um estoque de queijo que acomoda os 2 duendes. Ao ponto de que os 2 duendes, eles param de procurar, mudam-se para próximo do estoque de queijo, enquanto isso, os ratos, por conta do seu instinto, permanecem com a rotina. Então, os ratos, eles saíam de manhã, calçavam seus tênis e iam atrás do queijo. Os duendes não. Os duendes já estavam do lado e tinham certeza que o queijo era deles e que esse queijo nunca mais acabaria. E um belo dia, o que acontece? Acabou o queijo. Os ratos, eles estavam condicionados a continuar procurando queijo. E eles fizeram isso. E os duendes? Os duendes, eles estavam mais reticentes quanto a essa mudança. E para não estragar o final do livro, eu paro por aqui. Então, em que ponto que eu faço essa analogia? Nós, os estudantes, os acadêmicos, os advogados, os juristas, precisamos ser o Sniff e o Scurry. Por que nós precisamos ser? Nós não podemos nos acomodar. O advogado que acomoda, ele traz um grande prejuízo para ele e principalmente para os seus clientes. Porque ele é um profissional que a capacitação, ela faz parte da sua rotina. Isso que o professor Fábio disse é uma verdade. Somos eternos estudantes.
Eu tenho uma frase que eu carrego comigo: é impossível você assistir uma palestra de algo que você não entenda e não consiga aprender nada. Nós somos racionais, nós somos inteligentes, nós somos articulados por essa capacidade de compreensão. Então, nós não podemos pegar essa capacidade de compreensão e guardar ela. Então, deixo aqui mais um recado. Precisamos ser tal qual Smith e Scurry. Precisamos estar em constante movimentação e isso nos possibilita conhecer as dificuldades e estar preparado para enfrentá-las. Então, esse também é um ponto que eu gostaria de ressaltar no ensino jurídico. Aos meus alunos, eu tento, muitas das vezes, no semestre passado o pessoal brincava até que eu deveria ser coaching, porque eu sempre falei, eu sempre carreguei isso comigo. Tive alguns professores que falavam: nem advoga, vai prestar concurso, porque a advocacia está saturada. Aos meus alunos eu falo completamente o oposto. Você fez direito para fazer concurso? Então mantenha, continue estudando e vá fazer concurso. Você fez direito para poder advogar? Seja o melhor. O mundo está cheio de advogado nota 7, seja nota 10. E para ser nota 10, o que você precisa? Dedicação. Você precisa estudar e precisa estar em movimento. Precisa conceber a ideia de que você não sabe tudo, você nunca saberá tudo e que a cada dia você tem que conseguir entender alguma coisa. Esse ponto de reconhecer, de entender quais são os seus projetos de vida, pós-faculdade, faz uma diferença muito grande na sua graduação. Durante os 5 anos, eu sempre tive a certeza que eu seria advogado, sempre. Não passou pela minha cabeça durante a graduação que eu tinha que focar para ser juiz, para ser promotor, para ser oficial de justiça, para exercer algum cargo. Eu tinha a intenção de fazer direito. Aí vem uma questão do João Paulo. Todo estudante de direito, ele sai da faculdade com a intenção de revolucionar o mundo. O advogado recém-formado, ele quer mudar o mundo pelo seu papel enquanto jurista. Passa-se um tempo, eu pelo menos, me dou por satisfeito quando eu mudo o mundo daqueles que me procuram. Então, esse é um ponto que, direta ou indiretamente, satisfaz as minhas necessidades. Para outras pessoas, isso daí não representa sucesso profissional e não representa nenhum tipo de orgulho. Orgulho seria uma aprovação no concurso tal, orgulho seria um reconhecimento financeiro. Então, isso são projetos de vida. Isso você aprende na faculdade? Não. Isso você não aprende na faculdade. Na faculdade, o que você vai aprender? E aqui entra o papel do professor de direito. Na faculdade, você vai aprender a pensar. Porque é muito errado também aquele professor que condiciona. Vocês estão me ouvindo? Não, voltou aqui. Na faculdade, em algumas salas, tem alguns cartazes que, em síntese, ele fala o seguinte: bons alunos não são repetidores de ideias. Bons alunos são perceber que nós precisamos entender e que nós precisamos aplicar. Então, pessoal, a questão do pensamento jurídico, a questão do pensamento crítico é algo que tem que acompanhar o aluno do direito do primeiro período até o 10º, não. Ele tem que acompanhar do primeiro período até o último dia que ele resolver exercer atividade jurídica. Esse pensamento crítico, ele está aliado à nossa profissão. E é através desse pensamento crítico que nós temos a capacidade de mudar o cenário. E isso é algo que nós também, que eu, pelo menos,
me proponho a fazer isso com os meus alunos. E tenho certeza também, pelo que eu ouço falar, que o professor Fábio também, ele exerce essa atividade com grande maestria. Dito isso, próximo ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Eu separei aqui o conteúdo programático da faculdade, do nosso curso de Direito, e o conteúdo de ensino que foi da minha graduação, o meu boletim. Não vou colocar o meu boletim aqui, porque senão alguns alunos meus falam assim, não, professor, como que o senhor tirava essa nota aí em processo penal? Aí eu teria que falar, gente, processo penal nunca foi meu forte. Mas, enfim, o que eu posso notar de diferença? Eu posso notar de diferença. A internet aqui, ela não tá favorecendo. Deixa eu ver aqui qual rede que tá. Não, acho que restabeleceu aqui. Então, pessoal, até perdi aqui o que eu estava falando. Sobre o plano de ensino. Na minha época de faculdade, isso eu brinco com os alunos em sala de aula, nós não tínhamos o data show. O que nós tínhamos era um trambolho gigante, que ele era uma máquina quadrada com uma luz por baixo e que refletia na parede. Era uma transparência. Então você tinha que pegar uma folha em branco, colocar ela, escrever com um marcador permanente, para que fosse reproduzido na parede. Já começa por aí a evolução do ensino jurídico. Hoje em dia, não. Hoje, pelo menos na nossa instituição, em todas as salas, nós contamos com mídia. Tá certo, viu, Fábio? Hoje não. Hoje, em todas as salas, nós contamos com externa concepção. Como, por exemplo, hoje nós temos data show em todas as salas. Hoje, a Faculdade de Direito, nesse momento de pandemia, ela se reinventou e hoje cada casa de cada professor, ela é um estúdio em que todos os professores estão sendo condicionados abruptamente a poder rever o seu modo de ensinar. Estamos trabalhando muito mais e ao mesmo tempo, eu particularmente, tenho percebido resultados muito satisfatórios. A interação com o aluno, ela saiu de um patamar aqui e hoje ela está em um patamar aqui. Então, foi muito relevante esse processo evolutivo. Aconteceu hoje, incrivelmente. Eu tenho colegas, advogados mais antigos, que eu os conheci por conta do futebol. Então, hoje à tarde, um colega desses, que não tem nenhum tipo de habitualidade com a internet, me ligou. Falou, João, eu estou aqui no escritório, a minha estagiária não veio, e eu não estou conseguindo peticionar, não estou conseguindo protocolar. O que eu fiz? Eu falei assim, vou te passar meu telefone, você liga no telefone fixo, eu vou fazer uma videochamada, e eu vou te ajudar, você vai protocolar esse negócio. Aí ele falou assim, como que eu faço videochamada? Eu falei assim, você fica com o telefone paradinho, eu vou te chamar no WhatsApp, você só aperta o botão verde. E a partir daí, a gente vai poder tratar. E foi isso que eu fiz. Então eu liguei para ele, expliquei para ele o que ele tinha que fazer. Eu ensinei um advogado hoje, que não vou falar o nome, então eu posso falar a idade. Ele tem aproximadamente 65 anos. Então, ele falou assim, se eu não tivesse a fulano de tal, minha estagiária, eu já teria aposentado. E ele já teria aposentado por quê? Porque essa realidade hoje, ela é completamente diferente daquele período da Olivetti, de quando ele formou, que todas as petições dele eram feitas em máquina de escrever. E mais, até hoje, ele tem a máquina de escrever no escritório dele. Então, pessoal,
essa questão do ensino jurídico, nós estamos em um processo que ele não vai mais retroagir. É disso daqui para frente. E qual é o ponto que eu gostaria de tratar com vocês? E que por conta dessa pandemia, nós, professores, não tivemos condições de passar por esse processo. É o período de adaptação. É o período de acostumar com uma nova ideia. Ano passado, discutia-se no MEC, a OAB estava travando um debate mesmo sobre a possibilidade de cursos de direito à distância. E no meio desse debate todo, o que aconteceu? Uma pandemia, e a partir dessa pandemia, todos os professores tiveram que modificar o seu modo de lecionar, e em cada casa se transformou em um ponto remoto de ensino. Hoje nós continuamos a dar aula ao vivo? Continuamos a dar aula ao vivo. Só que, no entanto, é uma aula ao vivo e remoto. É um direito EAD? Não, não é um direito EAD porque as atividades são feitas da mesma forma que antigamente, porém em formato virtual. Só que agora, a nossa adaptação, eu costumo brincar, que está sendo feita consertando a bicicleta com ela andando. Então, qual é a dificuldade de evoluir em um processo dessa maneira? A dificuldade é que nós não temos o tempo de errar. E por que nós não temos esse tempo de errar? Porque os alunos, eles têm a necessidade de receber o conteúdo como se nós estivéssemos lá no campus. Eu não posso falar para os meus alunos, olha, infelizmente essa matéria eu não consigo passar para vocês porque a faculdade está fechada. Não. Então, o que eu posso falar com 100% de segurança, de certeza, é que os professores, todos os professores, eles foram condicionados a serem, de novo, sniff e scurry. Num belo dia, o nosso monte de queijo, ele acabou. Então, aquela nossa segurança de entrar, de ir para a sala de aula, de colocar no quadro, de transmitir os slides, isso acabou. Então, a partir desse dia, o que aconteceu? Todos os nossos computadores se transformaram em uma sala de aula, nós democratizamos o ensino, porque hoje ele está em todas as plataformas, ele está no YouTube, ele está no Facebook, ele está no Instagram e ele está no portal da faculdade. Aí vem aquele detalhe, essa democratização, ela é boa? Para ser boa, ela precisa de um filtro. Tanto que nós temos aquela frase, se está na internet, é verdade. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, essa questão do filtro é talvez o papel mais importante que o professor de direito tem hoje, de ensinar os seus alunos a pensar e que cada um crie o seu filtro, que cada um consiga pensar o direito a partir de uma determinada premissa, só que com o seu olhar. Essa é a democratização do direito. A partir dessa democratização, nós estamos criando uma rede de problemas que diariamente ela é alterada. E como que essa rede de problema é alterada? Existem N fóruns de discussão sobre o direito. N fóruns de discussão. Hoje aparece o problema, eu estou com uma situação assim, assim, assim. O que a gente quer? A gente quer debater. Então, o primeiro que traz essa solução, ele tem um destaque maior. O primeiro que traz essa solução, ele acaba fazendo, dentro do nosso estatuto de ética, ele acaba fazendo uma publicidade boa, uma publicidade permitida. Porque o que ele está fazendo? Ele está divulgando, ele está difundindo um conhecimento. E isso é relevante. E aí eu encerro essa parte acadêmica, é a questão de que também essa evolução, ela exige do profissional de direito, do recém-formado, do ex-discente, que ele estabeleça o seu plano de negócios. Que ele não enxergue o seu escritório de advocacia simplesmente como local que você vai todos os dias para poder trabalhar. Que você pense o seu escritório antes de montá-lo. Que você pense o que vai atuar, naquilo que vai atuar, antes de iniciar.
E, acima de tudo, adapte-se, seja criativo, trabalhe com as ferramentas que o momento lhe proporciona. Se hoje nós estamos vivendo esse período de ensino à distância, que nós possamos extrair desse período uma modernização que talvez nos faltasse. Então, o recado final que eu deixo para vocês, enquanto professor e experimentando esse período remoto. Não existe nenhum outro meio de preparação que não seja através como que eu posso falar? Agora me fugiu a palavra. Não existe nenhum meio de conhecimento, de rememorar aquilo que foi aprendido, que não seja a prática, que não seja mobilizar-se. A palavra do momento no curso de Direito é mobilizar. Junto com mobilizar, a gente poderia colocar adaptar. Junto com isso, uma palavra muito bem colocada pelo professor Fábio, empatia. Por que a empatia? A empatia, nesse momento atual, ela tem que ser uma linha de mão dupla. Os professores precisam ter empatia com os alunos e os alunos precisam de ter empatia com o professor. É um momento que nenhum de nós experimentamos em algum momento de nossas vidas. Daqui 100 anos, esse período será estudado como se fosse um marco histórico, como foi a Grande Depressão, como foi a crise do petróleo, como foi o período de welfare state. Tudo isso será estudado, assim como esse período também. Então, pessoal, como professor inserido nesse contexto de adaptação, deixo para vocês o seguinte recado. A advocacia 4.0, ela já é uma realidade. O estudo do direito, ele vai ser feito com a tecnologia, isso não volta mais. E a necessidade de mobilizar, ela inicia-se com vocês no primeiro período e elas o acompanharão até o último dia de prestação de serviço jurídico. Pessoal, vou deixar agora passar a palavra para o doutor Diego, para que ele possa falar, e ao final, eu já tenho alguns pontos para iniciar um debate. Doutor Diego, passo ao senhor a palavra, compartilhe conosco um pouco de sua experiência. Primeiramente, mais uma vez agradecer, professor João Paulo, pela oportunidade. Mandar um super abraço para o professor Fábio Pinti, que eu tenho um carinho muito grande por tudo que fez por mim durante o período de faculdade. Só lembrando, só passando para vocês uma informação, minha mãe, ela foi da primeira turma de Direito da Factus, eu sou da 13ª turma de Direito da Factus, e a minha esposa está no 6º período de Direito da Factus. Ou seja, é uma geração muito, mas muito rica em conhecimento por conta da instituição que vocês estudam, viu, pessoal? Então, deem valor nessa instituição, tá bom? Meu nome é Diego Tafarel Silva Ribeiro. Hoje, eu sou diretor executivo da Associação da Jovem Advocacia de Minas Gerais. A convite da antiga gestão de Belo Horizonte, fui convidado para participar dessa gestão como diretor executivo. Fui coordenador regional pelo Triângulo Mineiro, na gestão anterior, e desenvolvemos um trabalho muito forte, no sentido de que encorajar os jovens advogados a participarem dessa carreira tão bonita. A advocacia, eu tenho um orgulho muito grande para dizer que é uma das profissões mais bonitas que existem. Gente, lidar com a justiça, lidar com os direitos humanos, lidar com situações relacionadas à sociedade, é algo muito prazeroso. Tem seus percalços? Sim. Assim como toda e qualquer profissão. Mas a advocacia, ela é incrível, tá bom? O seguinte, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês,
dentro do início de carreira é o seguinte. Quando vocês ouvirem aquelas conversas de advogados, às vezes, um pouco mais velhos, já cansados, dizendo o seguinte: a advocacia está saturada, parte para concurso público, não mexe com isso. Gente, esse é o maior mito que eu conheço. Porque, na minha opinião, existe espaço para todo mundo. Eu sou formado há 4 anos. E o início não foi fácil. Trabalhei durante 6 meses em um escritório de advocacia de um amigo, certo? Sem nenhum tipo de remuneração, para conhecer mesmo a prática. Fui estagiário apenas no INSS durante meus 5 anos de faculdade. E, de repente, um outro colega de profissão, 3 anos mais experiente do que eu, digamos assim, me disse o seguinte: Diego, tem uma sala para você trabalhar, arrisca, dedique-se aos estudos e vai empreender. Eu lembro direitinho dessa palavra. Ele me disse: vá empreender. A partir desse momento, parti para o segundo passo da advocacia, que foi trabalhar sozinho. Hoje eu tenho um escritório com mais 2 sócios, inclusive um deles também é formado na Factus, né? E a nossa trajetória é assim, é na raça mesmo, é no trabalho, é assim que vocês vão enfrentar também o dia a dia. Então, quando eu digo para vocês, não tenham medo de advogar, eu estou dizendo por experiência própria, tá? Vocês não precisam ter medo. A nossa associação, ela existe justamente para auxiliá-los. Temos a OAB Jovem Uberaba, temos outras instituições, temos o professor Fábio Pinti vai dizer, pode dizer melhor para vocês, temos o IBDFAM, temos vários institutos paralelos e independentes à advocacia que trazem para você uma série de conteúdos e conhecimentos sobre o direito. Então, tenham certeza, vocês não estarão desamparados. Entende? A AGE tem um papel muito forte, realmente, e a gente busca sempre ajudar o jovem advogado, certo? Um detalhe importante para vocês. O professor João Paulo comentou agora há pouco, sobre as dificuldades de advogados mais experientes, né, com relação à tecnologia, com relação a uma série de fatores. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos o processo judicial eletrônico, nós temos várias ferramentas que possibilitam a termos um leque de oportunidades. Jovem advogado que, porventura, esteja ainda um pouco inseguro em peticionar, em entrar com determinadas ações, pode começar pelo caminho que eu fiz, fazendo diligências. As diligências, elas são fundamentais para que os jovens advogados passem a ter um pouco de conhecimento. Vou dar um exemplo prático. Assim que eu mudei de escritório, assim que eu fui para o meu primeiro escritório trabalhar sozinho, eu fiz inscrição, fiz um cadastro em um site de correspondentes, que eu vou até passar para vocês depois do chat, algumas dicas para vocês. E de cara eu fui contratado para fazer uma audiência trabalhista, área que eu sequer tinha conhecimento. Fui contratado para fazer uma audiência trabalhista de instrução e julgamento com um professor de vocês, Dr. Flávio Wilson. E fiquei num medo danado, porque eu estava pela empresa, eu era o advogado da empresa neste caso. Mas o que a gente pode fazer? Enfrentar. Li a petição inicial, li a contestação que a empresa me mandou, que a empresa me enviou, e fui. Então, assim, a advocacia, ela requer um pouco de coragem e vontade.
Entendem? Então, se liguem nesse ponto. Se liguem nesse ponto de não ter medo. Tá? A advocacia, assim como qualquer profissão, ela exige dedicação, estudo, comprometimento e ética. A ética, ela faz parte de um rol de situações importantes e pertinentes para a advocacia. Não deixem também de se engajar em projetos. Não deixem de se engajar em projetos. Quando eu fui convidado para fazer parte da Associação da Jovem Advocacia, eu tive um medo um pouco complicado por conta do seguinte: como que um jovem advogado com apenas 1 ano e meio de profissão iria assumir uma responsabilidade tão grande? A associação hoje, ela possui, em média, 2.300 associados. Então, é muita coisa. Quando nós começamos o trabalho em Uberaba, nós tínhamos 50 associados. Hoje nós temos praticamente 300 associados. Então, vocês devem aproveitar essas oportunidades. Vocês devem abraçar essas oportunidades que vão surgir na vida de vocês, certo? E se dediquem ao máximo ao estudo. O professor João Paulo também mencionou que vocês precisam ter conhecimento de qual área você quer atuar. Concordo plenamente. Eu saí da faculdade sabendo que eu atuaria no direito civil. E por conta de afinidade mesmo. Tá? Afinidade mesmo. E essa afinidade, também uma dica para vocês, vai se dar ainda mais quando vocês estiverem se preparando para o exame da OAB. Porque vai ser o período exato onde vocês terão tempo não muito grande, mas suficiente para se dedicarem a uma matéria para a segunda fase. E ali vocês vão ter o caminho mais ou menos trilhado para aquilo que vocês querem na advocacia. Né? Então, a visão de mercado que nós temos hoje, eu falo pelo nosso escritório, particularmente, é a de que o empreendedorismo ele tem que ser forte. Por exemplo, professor João Paulo, isso aí é importante. Nós aqui compramos um curso de pós-graduação de advocacia extrajudicial. Então, vocês devem investir em conhecimento, porque aqui no escritório nós estudamos, dentro desse ramo de advocacia extrajudicial, como cobrar honorários dos nossos clientes, como fazer uma melhor abordagem dos nossos clientes, como atender nossos clientes, como gerir o escritório e muitas coisas desse sentido. Vocês devem ser estratégicos, tá bom? E, por fim, não deixem jamais de participar de eventos como este, tá? Com a pandemia ficou, por ironia do destino, mais fácil a gente ter acesso a cursos, palestras, a eventos no Brasil inteiro. Né? Temos congressos aí, eu estava lendo que vai ter um congresso internacional de direito constitucional, eu não lembro quem está promovendo, depois a gente dá uma olhada e eu passo para vocês. Mas são momentos como estes que nós temos que aproveitar, certo? Como eu disse no comecinho, vocês têm a oportunidade de terem excelentes professores, né? A Factos foi a minha casa, como eu disse para vocês. Eu ainda considero como minha casa, porque eu jamais me desvencilhei dela, né? E temos professores muito gabaritados, no sentido de humildade, vontade de ensinar,
né? E capacidade técnica para isso. O professor João Paulo não tive a oportunidade de ter aula, mas o professor Fábio Pinti eu tive um imenso prazer. Professor Flávio Araújo, nós também eu tive aula também com o professor Luiz Mário, que não está mais na faculdade porque hoje ele é juiz, né? Hoje faz parte da magistratura. Então nós tivemos uma turma muito, mas muito bacana, né? Então as dicas que eu tenho para vocês, assim, um mapa mesmo da situação, é difícil a gente passar. Porque a advocacia ela requer ética, como eu disse para vocês, muito estudo, muita dedicação e coragem. Coragem, tá bom? Não precisa de ter receio de vir para a advocacia por conta de questão de muitos advogados no mercado, tá? Se você for bom advogado, se você for um ótimo advogado, você vai ter espaço em qualquer lugar, seja em Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Araxá, São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar. Então, aproveitem bastante, estudem bastante, busquem conhecimento e abracem as oportunidades que vocês tiverem. Tá bom? Professor, alguma ponderação? Pessoal, é muito bom a gente poder fazer esse momento com alguém que representa aquilo que a gente está falando, a jovem advocacia. Só complementando o que foi dito pelo doutor Diego, onde ele fala que a gente não pode ter medo. E, de fato, o direito ele não é para covardes. O advogado, o professor, o promotor, o juiz, o oficial de justiça lida com o direito, automaticamente a única coisa que você não é covarde. Por que que nós não somos covardes? Pelo simples motivo, nós estaremos brigando por justiça. E justiça, ou de um lado ou do outro, alguém vai sair vitorioso e alguém vai sair vencido. Então, isso exige coragem. Isso exige que você não tenha receio de expor, de apresentar as suas razões. Uma questão que o doutor Diego trouxe, e que isso também está sendo modificado pelo atual momento, é a questão das diligências. Diligência, pessoal, é algo que no começo da carreira ele tem que ser enfrentado. Exceto por aqueles que já estejam em grandes escritórios, a diligência, ela molda o profissional. Porque você é contratado para fazer uma diligência, eu aprendia tirando cópias. Eu era contratado para tirar cópia de um processo inteirinho. O processo é público. Eu não teria ciência desse processo. Mas já que eu tirei cópia, já que eu digitalizei, eu vou ler aquele processo e vou aprender. Vou aumentar o meu banco de dados de petição. Vou aumentar o meu banco de dados de tese. Eu, uma vez, fui contratado também para poder fazer uma audiência. Aí o advogado me ligou e falou assim: doutor, eu preciso de um correspondente aí em Uberaba para fazer uma audiência de entrar e sair. Aí eu falei assim: gente, eu vou ter que recusar esse serviço, porque na faculdade eu não aprendi. Eu sei que tem audiência inicial e tem audiência de instrução e julgamento. Audiência de entrar e sair, não faço ideia do que seja. Aí eu perguntei, peguei tudo, tal, e fui para lá sem saber o que era essa audiência de entrar e sair. Aí cheguei e perguntei para o cliente, falei assim: qual que é o valor da causa? Aí ele falou: não, é assim, tal. Aí eu falei assim: gente, a audiência de entrar e sair é a audiência inicial, porque não trouxe testemunho, não vai ter instrução. Aí eu entrei, realmente, a outra parte apresentou a defesa e eu saí. A partir daí, eu até aprendi na audiência de entrar e sair, é a audiência inicial. Hoje, pessoal, essa questão de diligência, assim que iniciou o processo eletrônico, eu falei assim: vai diminuir a atividade de diligência. Não diminui, gente, não diminui. Com o alto fluxo de demandas, sempre será necessário que nós tenhamos advogados em todas as cidades
disponíveis para fazer uma audiência para você. E é nesse espaço que ainda cabe a diligência. Algo que eu sempre falo para os meus alunos, aí vou falar aqui também, posso ser até chato. Não apresentem honorários muito baixos. Não pratiquem esse ato abominável de jogar ao chão os nossos honorários. Se a tabela da OAB indica que você deva cobrar R$300 pela audiência, cobre 300. Se ela fala em 500, cobre 500. Isso valoriza a nossa profissão. Você pegar um cliente por um valor 70% do que seu colega cobrou, você não está fazendo vantagem nenhuma. O que você está criando é uma mercantilização de uma profissão que não tem essa característica, ou que não deveria ter. Exatamente. Isso também é a advocacia 4.0. É você usar a modernização a seu favor. Hoje, professor, rapidamente, olha aqui para vocês, isso daqui, nosso escritório adotou. Nós resolvemos imprimir a tabela de honorários da OAB, foi bom, só para puxar um gancho, nós imprimimos a tabela de honorários da OAB, nós deixamos ela em cima da nossa mesa de reunião, e quando nós vamos começar a negociação com o cliente, a primeira coisa que a gente faz, dá uma olhada na tabela e passa para o cliente. Né? Porque é uma maneira muito bacana e é uma maneira justa com todos os colegas advogados. É isso que o professor João Paulo disse. Se aqui diz que nós temos que cobrar R$300, um exemplo, para fazer uma audiência, é uma deslealdade gigantesca o colega cobrar R$50. Né? Só para complementar o que o professor João Paulo disse. E isso, pessoal, é usar a tecnologia, usar as ferramentas ao seu favor. Essa questão dos honorários, hoje nós temos a tabela de honorários de Minas, de São Paulo, do Distrito Federal, que é atualizada com uma frequência maior. Então, que apliquemos isso à prática, que nós possamos ser leais e, ao mesmo tempo, ser honestos com o nosso trabalho. Um outro ponto também que eu gostaria de abordar, antes de passar para manifestação, para alguma ponderação feita pelos alunos, é a questão que eu não tinha dito antes, só complementando, na verdade, eu iniciei, mas eu não concluí da forma como eu gostaria. A questão da democratização do conhecimento. Hoje nós temos blog de direito em qualquer domínio. Se você digita no Google, cabimento agravo regimental no TST, aparece mais de 10 mil consultas. Todas as 10 mil consultas são boas? Não. Isso também é advocacia 4.0. Advocacia 4.0, então, é você pegar esses 10 mil resultados de pesquisa que aparecem para você e conseguir, com aquele conhecimento obtido nos bancos da faculdade, trazer isso para a sua realidade e daqueles 10 mil, selecionar 5, 6 que aplicam-se ao seu caso concreto. Doutor, o senhor gostaria de fazer alguma consideração ou vamos passar para o pessoal para eles perguntarem? Só mais uma consideraçãozinha aqui, professor, rápida. Os advogados, os jovens advogados, alguns são muito afoitos. No final de faculdade, eu passei a ter essa realidade conversando com advogados mais experientes, porém realistas. Não aquele advogado que tenta te dar um banho de água fria, jogar um balde de água fria. A advocacia, ela requer tempo para que você tenha um retorno, certo? Um retorno satisfatório, ela requer tempo. Então, um dos pilares também para que você seja um advogado bem-sucedido é paciência.
Você não vai sair da faculdade ganhando rios de dinheiro, tá? Mas se você for um bom profissional, se você for um profissional capaz de se atualizar e capaz de prestar um bom atendimento para os seus clientes, gradativamente o jogo vira e você começa a ter um retorno satisfatório, melhorar o escritório e ter uma condição melhor de trabalho. Só essa ponderação que eu queria fazer. Muito bom, inclusive. O Ronivaldo, ele colocou a seguinte situação. Percebo isso naqueles que usam a advocacia como hobby, possuem outro serviço e da advocacia um extra. Ronivaldo, a situação de cada um, ela é muito particular. Mas, de fato, esse profissional, aquele que exerce a advocacia despretensiosamente, vou usar uma frase não muito formal, o que vier é lucro. Esse profissional, não vou usar nenhum outro tipo de adjetivo, esse profissional, ele, se ético, se transparente, se honesto, não vejo problema. Agora, nesse que utiliza-se de outra fonte de renda para poder diminuir muito o valor dos honorários, eu enxergo ele, sim, como um grave problema da advocacia. Sem sombra de dúvida, é um grave problema da advocacia. Doutor Diego, gostaria de falar alguma coisa sobre essa consideração? E depois tem uma outra aqui que eu vou ler para o senhor. Não, tá certo. Então, eu conheço vários advogados e advogadas que realmente fazem da advocacia um hobby, eu conheço. E, infelizmente, essa prática também acontece, né, professor? O professor João Paulo vai saber. Acontece e muito. Mas, é aquilo que eu disse. Aqui no escritório, vou dar um exemplo nosso. A gente tem a filosofia do seguinte: se a gente se presta a fazer uma ação de família, um exemplo, por R$2.000, um exemplo, e nós acreditamos no nosso potencial e na nossa capacidade técnica, se o cliente vem no escritório e diz que conseguiu um outro profissional para fazer a mesma ação pelo valor de R$200, a gente dispensa porque a gente tem a certeza de que logo em seguida ele voltará para o nosso escritório para a gente consertar o erro do outro. A gente trabalha com esse pensamento, com essa linha de filosofia, porque a gente tem que ser bem preciso com aquilo que a tabela do OAB prega, não só a tabela do OAB, como que o justo prega. Entende? Então, assim, a advocacia, ela não pode ser levada como um hobby, tá? E quem leva pode ter certeza que não é um bom profissional. Doutor, teve uma consideração aqui do senhor Edson. Ele é um aluno, um excelente aluno, inclusive. Ele fala: doutor Diego Tafarel, tenho 54 anos já completos, aqui do 7º período noturno, da turma 19, gente, me ajuda no número romano aí. 98% de jovens que me ajudam e motivam demais desde o início. Descobri nesses 3 últimos anos que ainda tenho muito dos mesmos receios que os jovens aqui da Factos, dezembro de 2021. Espero findar nessa empreitada e daí recomeçar com 55 anos. E diante de grande concorrência profissional que temos, vou precisar muito de ajuda na iniciação profissional da advocacia e precisarei e posso contar com vossa conceituada associação? Já temos aí um pretenso associado da AJA. Muito obrigado aí pela vossa conceituada associação, né? A gente agradece muito por conta disso. Mas é o seguinte, jovem advogado é diferente. Dizer que você é jovem advogado não é o mesmo que dizer que você é uma pessoa de 18, 19 anos de idade. O jovem advogado é aquele advogado que está saindo da faculdade, com 18,
com 25 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 60, com 70 e por aí vai. Então, a associação ela existe para abraçar a todos que estão iniciando a carreira. Tá? Então, pode ter certeza que a AGELA vai estar sempre à disposição de todos os associados. O requisito para ser associado à AGE é ter até no máximo 10 anos de inscrição na OAB. Tá? Então, podem ficar tranquilos que a nossa luta vai continuar sempre forte. Tá? A gente desenvolve vários projetos e e qualquer futuro advogado, inclusive estagiário, viu? Estagiário também, aqueles estagiários que tiverem a carteirinha da OAB, também podem fazer parte da associação. Então, assim, o nosso trabalho ele é focado de maneira voluntária para abraçar a todos vocês, tá bom? Serão sempre muito bem-vindos à nossa associação. Tive uma pergunta aqui da Marilene. Posso associar através do site? Sim, sim. Você acessa o site agamg.com.br, preenche um formulário de inscrição de associação, só que eu sempre digo o seguinte, leiam também nosso estatuto para conhecer nossas ideias. Está tudo no site, a nossa história, o nosso estatuto, como funciona. Depois, se vocês se identificarem, façam a associação. Não tem custo nenhum, não tem nenhum tipo de anuidade, não tem nenhum tipo de mensalidade. Tá? Como eu disse, o trabalho é totalmente voluntário. Faça a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação. Automaticamente você será adicionado aos nossos grupos de WhatsApp e poderá acompanhar todas as nossas redes sociais. Maravilha. O doutor Leonardo colocou aqui, eu coloquei também o link da associação. Leonardo Vidigal é de Viçosa, é o nosso diretor da associação. Coisa boa, coisa boa. Conversei com ele antes da gente iniciar. Pessoal, vamos aí. Quem mais gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta? Nós temos muitas pessoas aqui, vamos falar. Com certeza, seu Edson. Qualquer ajuda, e acima de tudo, graciosa, no início da profissão, ela é extremamente relevante. É algo assim, de ser pontuado mesmo. Inclusive, professor, assim, como você já conhece nosso trabalho, bem sabe, a nossa associação ela é independente, né? Ou seja, a gente realmente trabalha pro advogado e não para qualquer outra finalidade. Nós não temos cunho político, nós não temos nada disso. Tanto que nós, inclusive, conseguimos judicialmente, né, uma vitória relacionada à anuidade do OAB recentemente. Em 2019, nós ingressamos com uma ação para reivindicar uma diminuição no valor da anuidade da OAB, conseguimos vencer. E em 2020 também ingressamos com outra ação judicial e onde conseguimos também uma liminar. Então, assim, o nosso trabalho é realmente trabalhar pelo jovem advogado, tá? Então é isso. Maravilha. Olá, pessoal. doutor Diego, olá, professor João Paulo, é Ana Luísa, aluna do 9º período matutino. Bom, eu tenho uma pergunta que também é direcionada também ao aspecto de curiosidade. Qual que é a opinião dos senhores a respeito dos profissionais de direito que contêm redes sociais que repassam conteúdos jurídicos e quais são os devidos cuidados e cautelas na hora de repassar um conteúdo? Porque, assim, como as redes sociais, de uma certa forma, muitas pessoas estão tornando, assim, filiadas, acaba que eu vejo que no campo jurídico tem crescido muito. Eu sigo alguns advogados e eu vejo a importância de repassar conteúdos jurídicos. Na opinião dos senhores, quais são os devidos cuidados? Eu gostaria de saber um pouco mais. Obrigada. Posso começar, doutor? Pode, fica à vontade. Ana,
Muito boa a sua pergunta. Tem no nosso Estatuto de Ética aquilo que pode e aquilo que não pode. Eu vou falar então o que pode. O que pode é uma publicidade com finalidade informativa. Uma publicidade de finalidade informativa não é você falar, olha, eu advoguei no processo tal e ganhei assim, assim, assim. Não. Uma publicidade informativa ontem o TST, a quarta turma do TST, julgou que a insalubridade vai ser indexada com base no salário base. Isso, você está fazendo o quê? Você está transferindo, você está comunicando, dando publicidade a uma decisão judicial. Então, essa publicidade, quando informativa, perfeito. Agora, um exemplo de publicidade que seria proibido. Entre em contato conosco e eu diminuo o valor do seu financiamento. Isso daí é completamente abusivo. E é abusivo por quê? Primeiro, o direito não é um dever ser. Entre em contato comigo, que eu vou ver a sua situação, vou olhar se você tem direito, e se você tiver direito, vou pegar os seus documentos e ajuizar uma ação. Se o entendimento da justiça for assim, as suas parcelas serão reduzidas. Mas não é porque você me procurou, é porque você tem direito. Até porque nossa profissão é de meio, né, professor? Exatamente. É o princípio da instrumentalidade. O processo ele só é o meio de transporte do problema para a solução. Então, a publicidade, ela informativa, beleza. A publicidade com finalidade de captação é completamente proibido. Um outro exemplo de prática vedada. Eu moro do lado de um assentamento. E lá eu sei que vai ter muita ação rural. Mas para eu poder pegar esses clientes, agora eles precisam aposentar. O que eu vou fazer? Eu vou advogar de graça para todo mundo, para depois eu pegar a representação deles. Essa advocacia pro bono, com finalidade de captação, ela também é proibida. Então, assim, qualquer atividade que seja ostensiva, ela é proibida. Qualquer finalidade informativa, consultiva, que seja pedagógica, ela é permitida. Um detalhe muito bacana é a questão de fachada. O escritório de advocacia, ele pode ter fachada? Pode. Mas o que o nosso estatuto fala? Com sobriedade e, acima de tudo, que você utilize um tanto meios, não é diminutos a palavra, me fugiu o sinônimo, que você utilize o mínimo possível. Vamos supor, eu tenho uma sala no Manhattan, eu vou lá e coloco escritório de advocacia na fachada da minha sala. Agora vamos supor que todo Manhattan seja meu. Eu posso colocar um toldo lá de cima até lá embaixo escrevendo advocacia? Não posso. Então, a nossa publicidade, por nós não sermos uma profissão mercantil, a nossa publicidade ela deve ser sóbria. E a publicidade sóbria é aquela que não impacta ninguém pela sua presença. Ela comunica, tem aqui um advogado, sou trabalhista, e se você precisar, conte comigo. Doutor Diego. Tem uma dica que eu posso dar nessa questão de publicidade, funcionou bastante comigo. Hoje eu não utilizo tanto igual eu utilizava antes, mas para você que está iniciando, a gente precisa que as pessoas conheçam e saibam que nós estamos advogando, né? Eu, por exemplo, durante a faculdade, eu trabalhei com vendas, fui vendedor durante 4 anos de faculdade. Então, quando eu saí da faculdade, pouca gente sabia, não, o Diego está advogando, não está, pouca gente sabia. O que eu fazia? Ia fazer uma audiência no Justiça do Trabalho, fazia um check-in. Por exemplo, fica lá, em Justiça do Trabalho, já demonstra. Vou para a Justiça Federal, faço um check-in, estou na Justiça Federal. Vou na MSS, que é o lugar que eu mais vou na vida. Vai estar lá. Que eu tive no INSS. Isso é uma publicidade simples, é uma publicidade que
não é exagerada, né? E faz as pessoas saberem que você está, se você está no tribunal, se você está no INSS, se você está na Receita Federal, é porque você está advogando, entendeu? Então, assim, é uma questão muito bacana. Os flyers, os posters que vocês colocarem nas suas redes sociais também, você pode jogar uma notícia, igual o professor falou. Né? Você joga uma notícia, cria lá uma coisa bem bacana, com uma arte bem bacana, e divulga, coloca simplesmente a logomarca do escritório. Não colocando o telefone, não colocando esse tipo de situação. Ok, né, professor? Sim, com certeza. A questão é sobriedade e parcimônia, era a palavra que eu queria falar, parcimônia. Por exemplo, Eu tive um colocar professor o escritório no outdoor, né? Não pode tirar uma foto de terno no outdoor e tá lá, escritório... procure tá. aqui que a gente resolve os seus problemas. Isso não pode, nunca pôde. Exatamente. Obrigado, Ana, pela participação. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aí que o papo tá legal. Amanhã é feriado, então podemos ficar aqui até tarde. Qual dica você dá para quem vai fazer exame de ordem? Opa, isso daí Vou é começar. bem bacana. A melhor dica, não vá pela peça que tenha o menor número possível. Vai pela matéria que você tem mais facilidade. Primeira dica é essa. Isso aí. Outra dica, não deixe de lado as matérias com menor número de questões. Tá? É uma dica que eu acho bem valiosa. Tá? Particularmente funcionou comigo e funcionou com alguns colegas. Tá? Com alguns não, vários colegas. Muita gente subestima as matérias com menor número de questões. Por exemplo, filosofia e algumas outras. O conteúdo automaticamente é menor e geralmente quem não passa da primeira fase da OAB, por exemplo, não passa por 1, 2 ou 3 pontos. E às vezes essas matérias com conteúdo menor são aquelas que deixam a gente para trás. Eu sempre dou essa dica. E segunda fase, a maior dica que eu dou é estude bastante, escreva até a mão ficar calejada. Porque é assim que você vai aprender a fazer suas peças. Acertou a peça, as questões você consegue se virar com o código, mas sempre estudando aquilo que você tem mais afinidade, igual o professor João Paulo disse. Obrigado, Marilene. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu arrumar minha câmera aqui, porque meu suporte aqui, ele está... Mais alguma participação, pessoal? Doutor Diego, o pessoal está meio tímido aqui, então... Núbia, vou começar. A advocacia pro bono, ela tem um caráter mais voluntário do que rentável. Eu, particularmente, eu não advoguei muito tempo como dativo. Não advoguei por conta de decepções e dificuldade de receber. Então, na justiça comum, não sei como está. Na Justiça Federal, na minha época, era muito mais rápido o recebimento. Então, eu recomendo a advocacia pro bono como finalidade de aprendizado. Se for essa a sua intenção, muito bom, e você vai aprender demais. Inúmeras ações aparecerão para você em um primeiro momento em que não seria tão simples de pegar em um escritório, em um contrato particular. Justiça comum, como o professor disse, não vejo vantagem porque é difícil de receber. Eu não fui dativo do TJMG, porém, eu fui dativo até ano passado da Justiça Federal. E o seguinte, a Justiça Federal ainda, professor,
vale um pouco a pena na questão de remuneração, tá? Porque a Justiça Federal ela é muito organizada no sentido de ter um sistema próprio, onde o advogado ele já faz o seu cadastro, né, identificando sua OAB, inclusive seu número de conta, tá? Conta bancária, se é poupança, se é conta corrente e tudo mais. E você recebe um valor, digamos que justo por ser dativo, tá? Então, assim, o conselho que eu dou para vocês é, se quiserem ser advogados dativos, dê preferência para a Justiça Federal, tá? Entrem no site, façam o cadastro direitinho, levem currículos nas varas federais, tá? Isso é importante, o contato pessoal, levem um currículo e demonstrem o desejo de fazer parte disso. Eu, por exemplo, já tinha aprendi a fazer audiência por videoconferência antes da pandemia, dentro da Justiça Federal. Fiz algumas, né? Inclusive criminais que eu não atuo. É uma área de não tenho atuação. Obrigado, Núbia. E aí, pessoal? Não há nenhuma necessidade. Basta fazer a inscrição, que automaticamente você já terá acesso a essa possibilidade de fazer diligência. Exatamente. Mas existem alguns sites específicos que você paga um valor mensal, não é um valor muito alto, mas que vale a pena no começo de carreira, porque diligência sempre surge, tá bom? E os principais, eu até coloquei aqui em cima, mas eu posso citar aqui para vocês. Existem sites como Jurídico Certo, Juris Correspondente, Migalhas e alguns outros, tá bom? Vocês podem fazer os seus cadastros, inclusive a AJA, tá? Inclusive a nossa associação, ela também é importante esse network, porque através da associação, através dos grupos de WhatsApp, vocês sempre serão procurados. Eu, por exemplo, por participar de grupos de WhatsApp com gente de Minas Gerais inteira, muitas vezes surge algum tipo de diligência. Então, o importante é o network, tá? Faça o network à vontade, que vai ajudar muito na carreira de vocês. Uma pergunta aqui do José Neto. Atualmente, vejo como dica para advogados iniciantes que consiste na cobrança de consulta. Iniciantes e não iniciantes, já experientes. E caso o cliente te contrate, será realizado desconto no valor final da ação. Essa prática é válida? Como vocês driblam as famosas perguntinhas do WhatsApp? Doutor Diego, quer começar? Posso começar. Eu, particularmente, uso um pouco dessa tática, tá? Essa tática inicial, algumas vezes, mas assim, quando eu vejo que vou perder o cliente, tá? Se eu ver que o cliente ele não está muito satisfeito com o valor da consulta, realmente eu uso essa tática, tá? E no final a gente conversa, renegocia, vê tudo direitinho, mas é uma tática válida sim, na minha opinião, não sei do professor João Paulo, eu acho que é uma tática boa, principalmente para quem está iniciando. Agora, as perguntinhas no WhatsApp, realmente, eu driblo da seguinte maneira. Se a pessoa me pergunta algo, por exemplo, sobre aposentadoria por tempo de contribuição. Doutor, eu tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição, trabalhei em tal lugar assim, assim, assado. Eu digo o seguinte à pessoa, olha, trata-se de um caso um pouco complexo, no qual eu preciso fazer o cálculo certinho, preciso ter acesso aos documentos, à sua carteira de trabalho, aos seus carnês de contribuição previdenciária, preciso ter um acesso desses documentos, preciso conversar pessoalmente com você para a gente poder te dar um parecer mais detalhado. E aí, pronto. Eu geralmente encerro assim. E ainda encerro do seguinte modo, na verdade. Se você tiver interesse em agendar um horário no nosso escritório, nós trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Podemos agendar uma consulta? Ponto final. Eu pratico isso. Eu brinco com os meus alunos
que o advogado, no atendimento, ele tem que deixar 3 documentos prontos. 2 tem que assinar com certeza. 1 é só se for possível. Os 2 documentos com certeza, procuração e contrato. E qual que é o documento se houver possibilidade? A declaração de hipossuficiência. Eu, quando vou atender, esses 3 documentos ficam prontos. Que eu pego uma ficha de anamnese, utilizo a ferramenta do WhatsApp para enviar a anamnese, para poder conhecer o caso antes do primeiro atendimento. E, sim, a cobrança de consulta ela é necessária e não há nada que impeça que do valor contratado, lá no final do processo, com o resultado obtido, a gente desconta o valor da consulta. É uma tática que eu gosto de praticar. Eu também. Luísa perguntou, alguma dica para o estudante conhecer mais a advocacia antes de se formar? A melhor dica foi dita pelo Dr. Diego, é conhecer associações. Eu ainda recomendo buscar algum estágio e, a partir daí, a melhor forma de conhecer a advocacia é participar de movimentos. Eu, na minha época de graduação, eu fui vice-presidente do diretório acadêmico do meu curso de Direito. Então, eu sempre estive envolvido em conhecimento da advocacia. Então, na minha opinião, a melhor forma de envolver-se com a advocacia é participar de movimentos e estar integrado. Exatamente. O estágio, ele é uma parte fundamental para o estudante de direito. Eu confesso que eu não tive tanta oportunidade de fazer estágio assim, né? Como eu tinha dito, eu tive uma carreira durante 4 anos como vendedor. Só que no último ano de faculdade, quando eu vi que a coisa realmente estava apertando e que eu precisava realmente focar no direito, consegui fazer uma prova de estágio no INSS e fiquei um período de 1 ano. Tanto que hoje eu sou previdenciarista. Então, o estágio ele ajuda o jovem advogado ou a pessoa que está saindo da faculdade a conhecer melhor a área de atuação que ela gostaria. Por exemplo, o meu sócio, eu falo muito dele, ele fez, durante a faculdade, ele fez estágio na procuradoria, ele fez estágio em escritórios de advocacia. Então, assim, tudo isso aumenta a oportunidade na hora de decidir mesmo qual área você deve ou vai querer atuar, entendeu? Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá. Tá. Tem uma aqui muito importante, professor, do Cláudio. Do software. Cláudio, eu particularmente eu utilizo um software que ele tem parceria com a OAB. Agora me fugiu o nome completo. Promad? Promad. Ele organiza o seu escritório todo. Ele coloca contratos, você gera... Não é iTurn. iTurn. Ele gera os recibos, ele gera a saúde financeira do seu escritório, ele gere a sua agenda. Então, eu tenho esse instalado. Hoje em dia, não sobrevivo sem. Eu tenho aqui, esse daqui é meu pequeno escritório em casa. Eu tenho aqui, nessa parede de cá, um espacinho que eu coloco uma folha de papel com as obrigações que eu tenho para fazer no dia. Então, assim, eu tenho o software que faz para mim essa gestão do meu escritório, e eu tenho também essa minha folha de papel, porque eu sou um advogado raiz, que à medida que eu vou cumprindo com o serviço, eu elimino ele. Porque isso o software não faz. O software, ele é bom desde que o profissional seja organizado. Então, ele não vai alimentar-se sozinho. Então, o software é bom? É excelente. Mas o que precisa para dar certo? A predisposição do profissional que vai utilizá-lo. Exatamente, professor. E complementando, aqui no nosso escritório, nós ainda não utilizamos nenhum software, tá? Nós ainda não utilizamos nenhum software.
mas este é muito conhecido e é muito bom. O que a gente costuma trabalhar aqui no escritório é com o bom e velho Excel. A gente tem todo o nosso controle de processos, recebimento, tabelas separadas para cada tipo de situação. Quando entra pagamento de determinado cliente, quando encerra determinado prazo, e também sempre fazer cadastros nos sites dos tribunais, para receber os informativos por e-mail, né, de prazo, de publicações, tudo isso, tá? Para quem está no começo e ainda não tiver um volume muito alto de demandas, eu já acho suficiente fazer os cadastros nos sites dos tribunais, tá? E fazer um bom uso também das tabelas de Excel, que vocês vão conseguir no começo driblar as dificuldades. Seu Edson, chega a ser uma secretária, no sentido de fornecer a documentação que o senhor precisa no momento que é necessário. Eu enxergo assim também às vezes. Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos aproveitar que o doutor Diego ele ainda está com paciência para a gente poder continuar o nosso bate-papo. Aqui é igual leilão de igreja, viu, gente? A gente dá um tempinho, se ninguém perguntar. Doutor, acho que passou esse tempinho. Ah lá, o doutor está perguntando aqui se os aplicativos são acessíveis. No caso do iTurn, ele é bem acessível. Sim. A OAB tem algumas parcerias muito boas, muito bacanas, né, nessa parte. Então, vocês têm que aproveitar tudo, tá? E o Cláudio, ele pergunta, o doutor Diego disse de um site para diligências. Eu acho que o doutor colocou aqui em cima, que é o Migalhas. Não colocou, não. Eu coloquei, mas bem no comecinho. Lá aqui. no comecinho, né? Mas, enfim, se vocês quiserem anotar, Migalhas, Juris Correspondente, Jurídico Certo, e por aí vai. Tá? São esses os principais sites hoje que contribuem. Tá bom? Professor, só lembrando aqui, eu passei uma informação um pouco equivocada há algum tempo aí, com relação à associação. A associação pode ser feita por, inclusive, estudantes, tá? Estagiários, estudantes e advogados inscritos por, no máximo, 10 anos, nos quadros do OAB, tá bom? Então, vocês todos que estão assistindo a nossa live, se quiserem fazer parte da associação, conhecer nossos projetos, podem fazer a inscrição no site agng.com.br. Eu, infelizmente, já passei essa cláusula. Esse ano eu faço 12 anos de advocacia. Já sou um adolescente na atividade jurídica. Faz parte, né, professor? Daqui uns dias eu chego lá também. É bom. Cada dia que passa. A Sara pergunta como aprende a falar como vocês. Infelizmente, ou felizmente, a comunicação, ela é algo próprio da nossa profissão. Então, é extremamente necessário a comunicação ao profissional de direito. Não fiquem bravos, então, quando os professores colocarem vocês para apresentarem trabalhos, seminários, etc. Tá? Isso aí ajuda muito vocês na questão da desenvoltura quando forem advogar. Tá bom? Então, quando o professor João Paulo formar grupos de 5, 6 alunos para fazer a apresentação de trabalho, aproveitem, porque isso daí vai ser um aprendizado gigantesco para vocês. Doutor, é só uma questão que no início eu estava falando com ele, se o senhor permitir, que o doutor Leonardo também falasse um pouco, se ele se sentir à vontade, claro. Até para a gente prestigiar que é o nosso colega lá de Viçosa, que ele está aqui desde o início, então nada mais justo do que ele puder, que ele possa também
apresentar-se ao pessoal e mostrar para os alunos que a AJA ela é, de fato, uma organização estadual. E olha só o tanto que é bacana. Provavelmente, o senhor falou no grupo do WhatsApp que teria, e o doutor Leonardo, ele se dispôs a assistir para poder compartilhar conosco. Doutor Leonardo, se o senhor se sentir à vontade e quiser falar alguma coisa com o pessoal, está feito o convite. Não, é um prazer estar aqui acompanhando vocês. O Tafarel é uma pessoa que a gente tem muito respeito, carinho por ele, é um grande colega. Nós nos conhecemos através dessas voltas que o mundo dá, né? A gente foi convidado para estar participando da Associação da Jovem Advocacia, e logo de início, né, já nos damos muito bem lá em Belo Horizonte, quando a gente foi fazer a posse, e vocês estão vendo aí, né, o Tafarel, ele tem um dom de falar, estamos trabalhando isso aqui também, com a parceria dele, temos live agendada agora para o próximo dia 19, e a Jovem Advocacia é isso. O Dr. Farol falou muito bem, eu até estou conversando com ele aqui no WhatsApp, essa questão da coragem e a advocacia não ser a profissão para os covardes, né, é a mais pura verdade, porque a gente enfrenta todos os dias um leão. Parece repetitivo falar isso, mas é a realidade. A gente luta contra, às vezes, servidor que não quer atender a gente bem, juiz que acha que está ali que a gente está fazendo alguma coisa a mais, promotor que não, né, só quer, às vezes, ver o ponto de vista deles, e a gente está contra isso tudo e ainda tem o nosso cliente. Não estou falando mal dos nossos clientes, né, que sem ele a gente não viveria, mas eu já escutei uma vez na faculdade, aqui em Viçosa, que o nosso maior inimigo é o nosso cliente. Então, isso tem as aspas devidas, mas é a realidade, porque às vezes na audiência ele fala de uma maneira que às vezes prejudica, enfim, e fica te cobrando, mas em que pese existir estudo, eu não trocaria nada para estar advogando. Eu gosto muito de advogar e vou continuar advogando. Muitas pessoas perguntam, vai fazer concurso público, tem que ter estabilidade. Eu não quero, eu quero fazer o que eu gosto, e eu acho que todos vocês, se fizerem o que vocês gostarem, vocês vão ser bem-sucedidos. Tá joia? Acho que era a mensagem que eu queria deixar para vocês, e nós estamos à disposição aí, a Associação da Advocacia, o que vocês precisarem, entre em contato conosco, nossos e-mails estão no site, e não tenham medo, tá? A gente está, sempre que precisar, a gente está à disposição. Eu vi aqui que teve uma pergunta, fala do exemplo do evento do dia 19. Então, esse evento é sobre networking. Eu e um colega meu nos conhecemos através de um jogo, um jogo online, e descobri que ele era advogado, ele é de Goiânia, e aí a gente começou a trocar conhecimentos, informações, e criar essa rede de contatos, igual o Tafarel falou muito bem, né, um networking. E aí, hoje em dia, a gente, né, tá muito amigo, tem muito contato, e o evento ele vai falar sobre a importância de ter esses contatos, né, e principalmente para o jovem advogado, e ainda a gente vai tentar esclarecer dúvidas práticas de vocês. Então, assim, eu acho que é interessante, principalmente para quem tem interesse em advogar, assistir esse evento, essa live vai estar disponível no meu Instagram. Eu vou deixar para vocês aqui o link do meu Instagram, e aí, se vocês, né, quiserem prestigiar, estão todos convidados. Vai ser uma honra ter a presença de vocês lá. Tá joia? Professor, posso falar só uma coisinha? Claro. O Léo é um queridaço, um grande amigo nosso, a gente se conheceu realmente em Belo Horizonte na posse. A nossa direção ela é praticamente toda do interior. Nós temos o Léo de Viçosa, nós temos Diego Tafarel em Uberaba, Triângulo Mineiro, nós temos a nossa vice-presidente em Betim. Então, assim, nós temos uma turma espalhada por Minas Gerais, né? E com relação ao networking, a gente colocou um projeto em vigor aqui em Uberaba, porque a regional de Uberaba é super atuante. Eu tenho que mandar um abraço para toda a nossa equipe daqui, que é muito bacana, só que por conta da pandemia, infelizmente, não conseguimos dar início. Mas assim que tudo se normalizar, vocês podem ter certeza que será o carro-chefe da AJA, que é o projeto AJA
networking de advogado para advogado, onde nós buscamos escritórios parceiros para que jovens advogados e estudantes de direito possam ter experiência durante 7 dias em escritórios voluntários para poder conhecer a rotina, a gestão e tudo mais, tá? Então, assim que voltar a rotina após pandemia, nós iremos buscar, nós já temos alguns parceiros pontuais, alguns escritórios, e a pessoa poderá ter o direito de ficar 7 dias em cada escritório conhecendo. Basta indicar por e-mail qual a área de interesse e quais as suas principais metas na advocacia. A partir daí, a gente vai fazer um filtro e vamos deslocar e adequar essa pessoa nos escritórios parceiros aqui em Uberaba. E vamos espalhar esse projeto para Minas inteiro, se Deus quiser. Parabéns pelo projeto. Muito, muito, muito bacana. Gente, o doutor Leonardo deixou aqui o endereço para aqueles que queiram participar da live. Selma, é muito boa essa consideração. Academicamente, o ponto de encontro de profissional é o currículo Lattes. Eu não sei se eu serei o professor de empreendedorismo e marketing jurídico no semestre que vem. Uma das primeiras aulas é ensinar a preencher o currículo Lattes. E é de extrema relevância manter ele atualizado. Eu sou um exemplo de que o Lattes, ele abre portas. Eu fui apresentado, eu fui chamado pela Factus pela apresentação do meu currículo. Então, a plataforma Lattes, academicamente, é a melhor ferramenta de demonstração de capacidade e técnica. Quem não tem, faça. Exatamente. Exatamente. Tá? E todos os cursos, todas as oportunidades que vocês tiverem, não deixem de deixar registrado lá no currículo Lattes. Tá? É importante vocês participarem de projetos, eventos e, através disso, irem complementando o currículo. Tá bom? Foi assim também que eu fui convidado para ser professor num curso preparatório para concursos também. Pessoal, já avançamos da 1h30 que o projeto foi aprovado pela instituição, mas jamais eu abortaria no meio. Então, agradeço, doutor Diego, agradeço, doutor Leonardo. Doutor Diego, conte comigo aquilo que eu falei no início. Sempre que houver uma ideia bacana, um projeto diferente assim, tem a minha inteira adesão. Eu, com absoluta certeza, tendo disponibilidade das atividades da faculdade, com maior prazer eu encampo a ideia, desenvolvo o projeto, faço o que for preciso para a gente poder difundir conhecimento. Agradeço muito a parceria e pode ter certeza que ganhou ainda mais um parceiro. Sempre que precisar, pode contar comigo. Agradeço muito pela oportunidade. Como eu disse, eu fico muito à vontade em eventos onde a Factus participa, onde a Factus promove, porque a faculdade, o nome já diz, Faculdade de Talentos Humanos. Nós temos professores muito gabaritados, professores, acima de tudo, que respeitam o ser humano. Então, assim, é um prazer, mais uma vez, ter participado deste evento maravilhoso. Pode contar com o que precisar da Associação da Jovem Advocacia de Minas Gerais. E convido, por fim, todas as pessoas que estão presentes a se inscreverem na nossa associação. Tá? Associem-se. Se tiver dúvida, vou deixar meu WhatsApp aqui no chat para vocês. Pode me chamar no WhatsApp, pode conversar comigo, seguir nossas redes sociais. Temos o Instagram da AJA Uberaba e também temos o Instagram e Facebook da AJA Minas Gerais. Temos o canal do YouTube com vários conteúdos, inclusive, já de antemão, convido o professor João Paulo a gravar algum vídeo com algum conteúdo que ache
de suma relevância para a gente colocar no nosso canal, tá? As portas estão abertas para o senhor, tá bom? Perfeito. Então, muito Agradeço. obrigado. Um forte abraço a todos vocês. E é isso. Pessoal, então, declaro encerrado esse nosso webinar. Agradeço a presença de todos por todo esse tempo e vamos juntos. Vou mandar para todos aqueles que fizeram a inscrição por aquele link, que deixou registrado o e-mail, será enviado. Eu peço para a faculdade, eu falo, eu vou enviar porque é necessário. Vou enviar para vocês essa pesquisa de satisfação. Ela é anônima, portanto, indiquem algum tema de relevância que eu me proponho a sempre encampar essa ideia de extensão e pesquisa. O meu forte é nesse tipo de estudo e sempre que for preciso, eu quero levar um projeto diferente, porque nesses projetos alguma coisa de conhecimento sai. Então, fica aqui o meu registro de gratidão a vocês, os meus alunos, ao doutor Diego, ao doutor Leonardo, aos demais advogados que participaram em algum momento dessa transmissão. E para todos vocês, até a próxima. Um grande abraço e um excelente feriado, com descanso e muita saúde para todos nós. Até mais, gente. Tudo de bom. Um abraço.